Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre O Último Mercenário, produção francesa, dirigida e escrita por David Charon e estrelada por Jean-Claude Van Damme. Tem distribuição da Netflix, já está na plataforma de streaming. O Van Damme tem uma carreira muito peculiar, porque ele teve sucessos nos anos 80, anos 90, construiu a sua base de fãs e nos últimos 20 anos ele acabou se dedicando mais para filmes direto para DVD ou filmes direto para aluguel digital. Recentemente, inclusive, eu conversava com um amigo que trabalhava em uma locadora de Porto Alegre e ele me dizia o seguinte, que no começo dos anos 2000, toda essa sequência de produções menores do Van Damme acabavam fazendo muito sucesso. O Van Damme era um fenômeno das locadoras brasileiras. Isso porque ele construiu a sua própria identidade dentro do gênero ação, de modo que quando você assiste um filme do Van Damme, você sabe o que vai encontrar. A gente poderia falar o mesmo, por exemplo, de filmes do Dolph Lundgren ou filmes do Steven Seagal. Então, por muitos anos, o Van Damme ficou nessa zona de conforto. Quando saiu dela, em 2008, com JCVD, entregou algo totalmente diferente, um filme, aliás, que eu acho interessantíssimo. E pensando nisso, eu acredito que O Último Mercenário vai pegar de surpresa aquele espectador que imagina que esse é mais um filme de ação estrelado pelo Jean-Claude Van Damme. Sempre as mesmas cenas, sempre com a mesma definição. Na verdade, o longa da Netflix tem a marca da galhofa, misturando algumas cenas tradicionais do ator com uma história para lá de ridícula. Richard, interpretado por Van Damme, é um ex-agente do serviço secreto e mercenário. Ele retorna para a França após descobrir que a imunidade que havia sido concedida ao seu filho foi suspensa, colocando assim sua vida em risco. Se você busca em O Último Mercenário um filme de ação para assistir sem compromisso, provavelmente vai ficar um pouco frustrado, porque você precisa também de um certo tipo de engajamento, conexão com o humor que é avançado, com essa proposta de sátira. E na minha visão, esse é aquele tipo de filme que gera variadas reações, porque como sátira apenas, como humor e ação, na minha opinião, não dá certo, mas aí entra em cena o fator Van Damme. O Último Mercenário acaba prestando um estranho tributo, por exemplo, a passagens ridículas inseridas em filmes de ação do Van Damme, planos mirabolantes, saídas absurdas. A diferença é que em um filme tradicional de ação do Van Damme, essas saídas são justificáveis, porque você já sabe o que vai encontrar. Em O Último Mercenário, a proposta é de fazer graça com tudo isso. Por isso eu acredito que O Último Mercenário tem um alvo definido. Aquele espectador que assistiu Van Damme dos anos 80, anos 90, que assistiu também alguma coisa dos anos 2000 para cá. Como se a produção dissesse, olha, antigamente você assistia essa cena de ação e você tentava levar a sério. Agora, a gente está propositalmente deixando ela mais ridícula ainda. Existem também cenas obrigatórias em filmes com o ator, aproveitando seus chutes e golpes rápidos. Com seus 60 anos de idade, a mobilidade já não é a mesma do passado, mas Van Damme compensa com muita disposição. E a produção busca pelo vínculo nostálgico, cenas que você assistiu com o Van Damme nos anos 80, anos 90 e que agora são apresentadas em um outro momento da vida do ator, com um interessante trabalho de dublês, cortes rápidos e, é claro, close no Van Damme. Enfim, eu entendo essa base diferente, entendo a lógica de sátira, mas no que diz respeito ao humor, eu não consegui conexão alguma com esse filme, porque o grande objetivo, na verdade, é explorar a imagem do Van Damme e desconstruir o personagem que ele tradicionalmente interpreta nos cinemas, aquele cara que trabalha sozinho, que está disposto a correr um grande risco, seja para salvar um grupo de pessoas ou até mesmo o mundo. E aí que vem o grande problema desse filme, na minha opinião, porque a ideia de fazer uma revisão do personagem do Van Damme é muito boa e dá certo, inclusive, em algumas cenas de O Último Mercenário. Mas e aí? E a história? E os outros personagens, e o elenco de apoio, tudo isso acaba sendo tão descartável que nem mesmo a ideia de sátira conseguiu me envolver nessa produção. Porque todas as cenas que não envolvem diretamente Jean-Claude Van Damme são muito ruins, e aí o senso de humor se perde por completo. Personagens que não articulam 3 ou 4 frases, perseguições muito fracas. Fora isso, parece que o diretor tinha como grande objetivo prestar tributo a Tony Montana em seu filme e não deu certo. Mas enfim, aí depende de cada um, depende se você vai comprar essa proposta de uma longa piada durante todo o filme, mesmo quando o Van Damme não aparece. E eu confesso que eu estava mais interessado no ator, como ele iria se envolver nessa produção. E eu admiro o fato de que pelo menos o Van Damme tentou algo diferente, sabe? Mas merecia um diretor melhor, que soubesse trabalhar com ação de uma outra forma, merecia um roteirista que pelo menos conseguisse articular algumas piadas. Eu queria ter curtido mais esse filme, fator nostálgico para mim não foi o suficiente. O filme não tem uma história propriamente dita. Tem alguns momentos engraçados com Jean-Claude Van Damme. Eu fecho O Último Mercenário com a nota 4. Foi um projeto até que arriscado que, como eu falei, vai gerar diferentes reações.
vai depender muito também da relação do espectador com o Van Damme. Talvez aquele fã de longa data que tinha o costume de alugar os filmes do Van Damme consiga encontrar em O Último Mercenário uma boa opção de entretenimento. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!